Olá, crianças, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, você irá aprender sobre acentuação. Então, para que servem os acentos? Então, eles servem para mostrar a sílaba mais forte de uma palavra. Veja, a palavra café e sofá. Então, aqui o acento, ele mostra que fé e fá são palavras fortes nessas palavras. São sílabas fortes nessas palavras. Então, ela serve também para indicar o timbre, o som da vogal, porque ele pode mudar. Água. Então, vejam aqui que o A, ele tem um som aberto, um som forte. E ângulo, ele tem um som fechado. Vejam que são acentos diferentes e que indicam sons diferentes na mesma vogal. Veremos isso um pouco mais adiante. E ele também, o acento, ele pode mudar o sentido da palavra. Veja, para e parar. Então, uma palavra escrita com as mesmas letras, do mesmo jeito, com sentidos diferentes por conta do acento. Então, olha os acentos aqui. Ei, eu sou o acento agudo. Indico sempre que a vogal tem som aberto. Café, rapé, giló. Sou o acento circunflexo. A vogal tem som fechado quando estou por cima. Robô, vovô. Então, o acento agudo, ele pode ser usado nas vogais A, E, I, O, U. E o acento circunflexo pode ser usado nas vogais A, E e O. Vamos fazer as atividades? Hoje usaremos o livro de língua portuguesa nas páginas 19 e 20 e atividade no roteiro nas páginas 14 e 15. Para começar os estudos, tem um textinho aí na página 14 do roteiro de vocês que eu vou ler com vocês. Mas não precisa pegar o roteiro agora, pode acompanhar comigo aqui na aula essa leitura. O acento do vovô e da vovó. O vovô e a vovó não gostam de confusão. Pedem para seus netinhos prestarem muita atenção. Vovô se escreve de um jeito, que vovó não escreve não. O vovô leva chapéu, a vovó leva grampinho, pois acento circunflexo é igual a um chapéuzinho. Na vovó o acento agudo deixa tudo bem certinho. Autor Tárcio Costa. Então, aqui nós temos mais um exemplo de palavras escritas da mesma maneira, porém com sons diferentes. Então, vovô muda o som do O, porque temos o acento circunflexo. E vovó muda o acento do O, porque temos o acento agudo. No livro, na página 19, temos as atividades. Então, leia as frases observando o sentido das palavras em destaque. A. Os pais de Amesilda saíram de Belém quando ela ainda era pequena. E letra B. O Pará é um dos maiores estados do país. Então, aqui nós temos em negrito a palavra pais e país. A professora colocou aqui do lado para facilitar. Olha só, pais de pai e mãe e país de países. Então, vocês vão analisar essas duas palavrinhas e responder. O que mudou na escrita dessas palavras
fazendo com que elas indiquem coisas diferentes. O que tem de diferente na escrita dessas duas palavrinhas que indicam coisas diferentes? Número 2. Separe as sílabas das palavras em destaque nas frases A e B. Então, na frase A está escrito paz e na B, país. Vocês deverão separar a sílaba dessas duas palavrinhas. Número 3. Leia, olha aqui o vovô e a vovó. Circule os sinais que aparecem nessas palavras. Então, aqui vocês vão circular o acento do vovô e o acento da vovó. E vamos relembrar. Esses sinais chamam-se acentos. Eles nos ajudam na pronúncia das palavras. Esse é o acento agudo e esse é o acento circunflexo. Leia em voz alta as palavras do quadro. Observe as sílabas destacadas dessas palavras e copie-as no lugar adequado. Depois, desenhe os acentos nas etiquetas. Então, vocês deverão ler todas as palavras e verificar o seguinte: tem som aberto ou tem som fechado? E colocá-las nessas duas tabelinhas. Então, as palavras que têm som aberto nas sílabas em destaque deverão ser escritas aqui na primeira tabela. E aqui neste quadradinho, que som representa a palavra de som aberto, que acento, aliás. E aqui nessa outra tabela, vocês deverão colocar as palavras que têm som fechado nas sílabas em destaque. E aqui neste quadradinho deverão representar o acento que indica esse som fechado. Sim, descubra como fazer com que essas palavras indiquem coisas diferentes. Atenção, não vale mudar nenhuma letra. Então, aqui nós temos 2 vezes a letra E e 2 vezes a palavra esta. Então, olha só. O E, se a gente colocar o acento agudo, ele fica é. Então, aqui nós já temos palavras escritas do mesmo jeito, mas indicando coisas diferentes por causa do acento. Então, temos E e é. E temos esta e está. São palavras escritas iguais, mas com sons diferentes por conta do acento. Agora, complete as frases com essas palavras. Então, vocês deverão completar as frases usando e, é, esta e está. Deverão completar os espaços em branco usando somente essas 4 palavrinhas. Vamos ver se aprendi? Nesta atividade, a professora irá verificar os seus conhecimentos sobre o acento agudo e acento circunflexo. Por isso, você deverá fazer sozinho. Atenção, crianças, essa atividade está no roteiro. Acentue as palavras com acento agudo ou acento circunflexo. Então, aqui, vocês deverão ler todas as palavras e acentuar, usando ou o acento agudo ou o acento circunflexo. Número 2. Em quais letras do alfabeto usamos o acento? Então, lá no início da aula, a professora falou para vocês, será que em qualquer letra do alfabeto que eu posso utilizar acento? Ou existem algumas letras específicas? Pensem para responder. E número 3, para que servem os acentos? Usamos os acentos para quê? 4, relacione corretamente. O acento agudo, ele indica som aberto ou ele indica som fechado? Então, vocês deverão colocar o número 1 em qual ele indica. Número 2. O acento circunflexo, ele indica som fechado ou ele indica som aberto? Coloque o número 2 na hora de indicar. Número 5. Recorte de revistas ou jornais, palavras que possuem acento agudo e acento circunflexo. Então, aqui vocês deverão pegar panfletos, revistas, jornais, o que vocês tiverem em casa, encontrarem palavrinhas, pelo menos, no mínimo, umas 3 de cada com acento agudo e umas 3 com acento circunflexo e deverão colar aqui. Bom, para a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse assunto. Um beijo para vocês e bom estudo!